Olá pessoal, eu sou a Carla Vaz, escritora, autora do livro Dono da História, consultora e professora. Hoje eu vou falar com vocês sobre gestão de pessoas. Empresas são peças de ficção, empresas são paredes, tijolos. O que realmente constitui as empresas são as pessoas. E para essas pessoas que os gestores trabalham. Eu costumo dizer que tudo começa e termina na liderança. Hoje eu escolhi 3 temas importantes de gestão de pessoas para falar para vocês. Temas que vocês podem fazer mesmo sem o apoio de um RH, sem muitos recursos, que depende única e exclusivamente de você querer ser um bom gestor, de você querer fazer alguma coisa melhor para as pessoas. Então vamos lá. Os 3 temas, o primeiro é comunicação, o segundo é autoconhecimento e o terceiro é motivação. Vamos começar falando então de comunicação, a importância de se comunicar. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nos comunicamos com as pessoas, com as nossas equipes, de acordo com a forma que a gente vê o mundo, de acordo com o nosso modelo mental. E como é formado o nosso modelo mental? Ele é formado pelas nossas crenças, a partir das experiências que nós tivemos na vida, pela educação que nós tivemos dos nossos pais, pela escola que nós frequentamos, pelos grupos da nossa vida, pela religião, ou seja, são vários fatores que influenciam as nossas crenças, elas se formam e elas moldam o nosso modelo mental. E a gente, quando vai se comunicar, perde a consciência de que para falar com uma pessoa, eu preciso me comunicar no modelo mental do outro e não no meu. Porque quando eu falo única e exclusivamente no meu modelo mental, eu corro o risco de não ser compreendido, do outro não entender aquilo que eu estou falando. Porque eu estou falando da forma como eu vejo o mundo e não como o outro vê o mundo. Eu tenho um exemplo que é muito importante quando você se comunica com o seu filho e ele não entende a sua orientação, a responsabilidade não é da criança, a responsabilidade é sua, porque você não foi claro na mensagem. Eu falei para vocês que eu sou professora. Quando alguma aula eu explico algum conteúdo e a classe, os alunos não entendem o que eu estou falando, a responsabilidade de não ter sido clara é minha, única e exclusivamente minha, e não dos alunos. Porque eu que quero passar uma mensagem, preciso ter clareza de qual é a melhor forma de comunicar, qual é a melhor forma de falar. E quando você, gestor de pessoas, se comunica com clareza, você consegue que as pessoas sigam a sua orientação. Quer ver um exemplo? Martin Luther King liderou um movimento nos Estados Unidos numa época onde não existia internet, onde não tinha confirmação RSVP para ninguém e apareceram mais de 200 mil pessoas numa praça em Washington para ouvir o seu famoso discurso. E ele não começou falando, eu tenho um plano, eu tenho uma meta de como nós vamos conseguir fazer essa revolução. Mas ele começou dizendo o seu famoso discurso que ficou na história, eu tenho um sonho, I have a dream. E o líder, o gestor de pessoas, precisa conseguir comunicar o seu sonho, precisa conseguir comunicar o seu porquê, o seu propósito, por que que ele acorda todos os dias, por que que você faz o que você faz, por que que você vai trabalhar todos os dias. Se você consegue comunicar isso com clareza, a sua equipe consegue entender e fazer a escolha se ela quer estar trabalhando com você ou não quer estar trabalhando com você. Se você consegue articular com clareza os seus desejos, aquilo que você objetiva em termos de metas, de crescimento, seja o que for, a sua equipe vai ter muito mais facilidade para entender. E uma dica que eu dou então, para você ter certeza se o outro entendeu o que você está falando, usa a pergunta, abusa da pergunta. Pergunte se o outro entendeu, pede para o outro explicar para você, nas palavras dele, o que ele entendeu, para checar o entendimento. Eu vi muita gente, muito gestor, muitos líderes ter certeza que comunicou da forma correta, o que era para ser feito, ou que comunicou o seu sonho
da melhor forma, com a melhor intenção, mas deu tudo errado, porque as pessoas não entenderam o que ele estava falando. E essa responsabilidade é sua, comunicar com clareza. O segundo tema que eu quero falar para vocês é o autoconhecimento. A importância da gente se conhecer, de você se conhecer, saber o que dispara alguns comportamentos em você, o que te faz agir de uma forma ou de outra forma. Um famoso psicólogo chamado Jung, que dizia que as pessoas não têm defeitos, elas têm qualidades em excesso, qualidades que ficam overused. E, por exemplo, uma pessoa que é muito falante, muito comunicativa, na pressão, em excesso, ela começa a gritar e ela fica muito espalhafatosa. Uma pessoa que é o contrário, que já é mais quieta, uma pessoa mais calada, na pressão, ela fica muito encolhida, ela se esconde praticamente. Isso significa, isso mostra a importância do autoconhecimento, porque quando eu conheço o meu jeito de ser, eu tenho consciência de quem eu sou, eu sei quando um gatilho, quando eu estou em momento de pressão, e aí eu preciso ficar mais atento ou mais atenta ainda ao meu comportamento para eu não devolver para a equipe aquilo. Já imaginou um chefe que grita com a sua equipe quando ele está com um momento de pressão porque a meta não fechou no final do mês? Claro que é ruim quando a gente não consegue atingir uma meta ou quando a gente não consegue atingir um objetivo. Mas será que, gritando com as pessoas, você vai conseguir que as pessoas trabalhem mais e melhor para você, ou você vai conseguir desmotivar as pessoas? Uma coisa que é importante dentro disso, do autoconhecimento, é você ter certeza daquilo que te motiva, aquilo que brilha os teus olhos, porque você pode usar mais disso no seu dia a dia. Uma dica que eu quero dar para vocês, que eu recebi esse presente de um coaching que eu fiz alguns anos atrás e eu venho usando na minha carreira ao longo dos anos e tem me ajudado muito. Eu costumo fazer um exercício de autoconhecimento, um exercício de consciência, sempre que é necessário, quando alguma situação crítica acontece na minha vida, quando eu sei que eu dei uma escorregada. E geralmente eu faço isso de luz apagada no banho, tomando banho. Esse para mim é um momento que me ajuda a tomar contato e apagar a luz. Para mim, Carla, tem um efeito muito legal porque eu perco a visão e com isso a visão volta para dentro, para minha consciência. Eu faço esse exercício comigo. Então vamos lá. O que eu pensei que eu não deveria ter pensado, o que eu fiz que eu não deveria ter feito, o que eu disse que eu não deveria ter dito. E aí o contrário, o que eu não pensei que eu deveria ter pensado, o que eu não disse que eu deveria ter dito e o que eu não fiz que eu deveria ter feito. Esse é um exercício simples, você faz rapidinho, isso ajuda e quanto mais você faz esse exercício, mais você vai tomando contato, tendo autoconhecimento e sabendo o que dispara em você determinados comportamentos. No papel de gestor de pessoas, a gente tem que ter muita consciência de quem a gente é. A gente precisa saber o que realmente, quais são os gatilhos que disparam determinados comportamentos para que você possa ser um bom líder, um bom gestor de pessoas. Porque gestor de pessoas, além de você ter que cuidar de coisas burocráticas, né, de ponto, dependendo da sua empresa, ela tem uma regra ou uma outra regra, tem processos, mas a coisa mais importante é a forma como você se relaciona. Eu costumo dizer que gestão de pessoas é by the book e liderança é by the soul, é alma. E fazer gestão de pessoas só é possível para quem gosta de pessoas. Senão, você vai ser um líder, um gestor burocrático que vai seguir apenas as regras. Não que não seja importante, isso é bom e é necessário, mas não é o suficiente para você poder ter as pessoas realmente te seguindo para que você construa um legado. Então vamos lá, eu falei de comunicação, de autoconhecimento e o terceiro tema então agora que eu quero explorar com vocês é motivação. Motivação. Ninguém motiva ninguém. Sabia disso? Que o gestor de pessoas ele não tem essa capacidade de motivar as pessoas? Então o que acontece? As pessoas são motivadas ou não são motivadas
Um colaborador, um funcionário, ele chega todos os dias para trabalhar. Imagina um tanque de gasolina cheio, full. É assim que as pessoas chegam, com um tanque de gasolina cheio. Essa é a motivação. O gestor de pessoas, ele tem a capacidade de desmotivar. E conforme ele vai agindo, se ele grita, se ele tem uma atitude que não é transparente, dependendo de como ele faz, como ele se relaciona no dia a dia, esse tanque vai gastando, essa gasolina vai indo embora e essa motivação vai deixando de existir. E aí, o colaborador animado e automotivado chega no dia seguinte para trabalhar de novo, com o seu tanque cheio. E o gestor que não tem consciência, que não comunica de forma clara, vai esvaziando esse tanque, até que chega uma hora que esse colaborador cansa e vai embora. No começo eu falei para vocês o primeiro tema, que é a comunicação. Quando você comunica o teu sonho, quando você comunica o teu propósito, você tem as pessoas engajadas. Pois bem, isso na questão da motivação é fundamental. A forma como você se comunica pode motivar uma pessoa, pode inspirar uma pessoa ou pode desmotivar uma pessoa. Inspiração é aquilo que vem de alma, quando você fala com transparência, com clareza. Eu contei para vocês que eu sou autora do livro O Dono da História. O capítulo 3 fala do senhor Antônio, que é um líder, presidente de uma empresa, e ele é o tipo do líder que eu chamo dito e feito, que faz exatamente aquilo que fala. E com isso consegue formar uma cultura organizacional forte, saudável. E isso é muito importante. Façam aquilo que vocês dizem. Não fica contando alguma coisa, né, fazendo grandes discursos, mas que na prática a tua equipe vai saber que você não está fazendo exatamente aquilo que você fala. Não tem nada que desmotive mais uma pessoa do que ver injustiça quando acontece alguma coisa com um colega e que ele sabe que não foi legal, porque ele pensa, bom, se aconteceu ali do meu lado, amanhã isso chega em mim. Isso desmotiva muito uma pessoa. Outra coisa que desmotiva muito uma pessoa é ele acreditar numa pessoa, no discurso, naquilo que ela falou, porque tem uma boa comunicação, tem uma comunicação eloquente, uma comunicação que inspira, uma comunicação articulada, que consegue comunicar no modelo mental do outro, mas na hora de fazer é diferente. E aí fica um discurso diferente da prática. O dito é diferente do feito. E isso também desmotiva muito as pessoas. Então, preste muita atenção na forma como você está agindo, se você faz aquilo que você fala. É fundamental para poder motivar as pessoas. E uma outra coisa que é muito importante para motivar as pessoas é o feedback positivo. Feedback positivo ajuda as pessoas a se situarem e ajuda numa outra coisa que é a repetição. O ser humano tem uma tendência à repetição. Então, quando você fala para uma pessoa que trabalha com você, que ela fez alguma coisa que foi legal, que deu resultado, ela vai querer repetir, porque ela vai pensar assim, bom, o que eu estou fazendo tá certo, então é nesse caminho que eu vou. Então, de novo, olha a importância da comunicação, de você falar, articular com clareza aquilo que você pensa. Muita gente usou o feedback de forma errada, mas o feedback é super positivo. Quer ver um exemplo? Um foguete, ele chega à Lua em feedback com a NASA. Conforme ele anda na rota, ele situa para a NASA aonde ele está e a NASA, em feedback, orienta qual é o caminho, qual a latitude, qual a longitude que esse foguete deve chegar. Então o feedback é positivo, o feedback faz a gente chegar no objetivo. E se você quiser dar um feedback de desenvolvimento, faça isso de forma honesta, respeitosa, tem técnica para isso. O que eu recomendo que para motivação você comece lendo livros, tem muitos conteúdos, tem vídeos na internet, tem cursos online e gratuitos. Eu também tenho um canal no YouTube que eu coloco doses de inspiração sobre liderança, comportamento. Não falta recurso hoje em dia para você entender de pessoas e de motivação. Motivação, então, pessoal, é uma coisa que você, gestor de pessoas, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, pode fazer sozinho,
Você não depende de ter ou não ter uma estrutura de recursos humanos, não depende de outras pessoas. Eu falei aqui de 3 temas que estão única e exclusivamente ligados a você, depende do seu querer e de uma coisa muito importante, você se comprometer em ser um bom gestor. E sabe quando a gente consegue ser um bom gestor de pessoas? Quando a gente gosta de gente. Quando a gente gosta de pessoas, porque gente é problema. Pessoas apresentam desafios e problemas todos os dias. E por mais que você estude, por mais que você leia a respeito, vai ter sempre uma novidade. Tem o ineditismo, que não tem como prever, não tem cartilha, não tem livro no mundo que dê conta disso. O que a gente consegue dar conta, o que os livros dão conta, é de mostrar pra gente muitas técnicas. E quando você não souber, quando tudo faltar de recurso, acesse uma coisa que você tem e que é fundamental, que é o seu coração. Ouça o seu coração, fale com o seu coração. E não importa se você é homem, se você é mulher, não importa muita coisa. O que importa nessa hora é você saber que você está falando com um ser humano, que são 2 pessoas conversando, e isso ninguém tira de você, que é o coração. E esse coração, nos momentos de dificuldade, se você parar para escutar o seu coração, se você parar para prestar atenção, você vai ter a resposta necessária. Então, se todos os recursos faltarem, numa hora de aperto, numa hora de dificuldade, siga o seu coração. Ou, se o seu coração disser uma coisa diferente do que dizem os manuais, eu sempre opto pelo coração, porque a gente, o nosso sentimento, o nosso sentir, muitas vezes ele sabe antes do que a nossa razão, qual é a coisa certa a fazer, qual é o melhor caminho a adotar. Então, recapitulando aqui, nós falamos da importância da comunicação, de você ter uma comunicação clara, de você se comunicar na linguagem do outro, de você exercitar, entender o outro, o modelo mental do outro, para você poder ter uma comunicação clara. E que você, para ter certeza que o outro entendeu o seu recado, você pode usar e abusar de perguntas. Nessa hora também, se precisar, faz um desenho, vai no quadro, pega um pedaço de papel, um pedaço de guardanapo, tenta exemplificar com gráfico, com desenho, o que você está falando, mas tenha certeza, cheque que o outro captou e entendeu a sua mensagem. O segundo tema que eu falei aqui com vocês é sobre o autoconhecimento, a importância de você se conectar com você, saber quais são os gatilhos que disparam em você determinados comportamentos, para você poder ser uma pessoa que tem autoconhecimento, consciência do porquê você faz as coisas, para não ficar culpando o outro, culpando o empregado, culpando um colaborador quando alguma coisa der errado. E o terceiro, então, que eu acabei de falar, é sobre motivação. Ninguém motiva ninguém, mas você, como gestor de pessoas, pode desmotivar uma pessoa. O que você pode fazer é inspirar para a ação. Falar coisas, quando você conta seu sonho, quando você se preocupa genuinamente com a outra pessoa, quando você compartilha o que você sabe, quando você compartilha seu conhecimento, você inspira as pessoas. E adote rotinas frequentes com as suas equipes para estabelecer um ritmo. Equipe que se desenvolve é equipe que está junto, equipe que conversa, equipe que tem diálogo, né? Diminua a distância de diálogo, se é que ela existe entre você e sua equipe. E dê feedback positivo. Todo mundo gosta de ser acariciado, de ser lembrado. Tem um filósofo americano que diz isso. Se uma pessoa disser que ela não gosta de ser querida, fica de olho, porque ela pode estar mentindo para você sobre outras coisas também. Todo ser humano gosta de ser agraciado, né? O feedback positivo, então, ele é capaz de fazer milagres. E quando você dá um feedback positivo, o outro tem uma energia, uma abertura completamente diferente para receber uma palavra quando você for dar um feedback de desenvolvimento de alguma coisa que essa pessoa precisa fazer melhor ou precisa fazer diferente para poder atingir o resultado, para que o negócio de vocês cresçam. Trabalhe em time, trabalhe junto. E para encerrar, eu vou deixar aqui a frase de um filósofo americano que eu gosto muito, Ralph Waldo Emerson, que diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu mal posso ouvir o som da sua voz. Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem e façam realmente aquilo que vocês puderem para serem bons gestores de pessoas. Bom gestor de pessoas ganha
bons funcionários e ajuda para que as pessoas se desenvolvam para serem melhores cidadãos. Muito obrigada!